Olá, esse é o Rolê Universitário, podcast da PUC Goiás. Aqui nós vamos falar sobre vida universitárias, contar histórias e muito mais. Nós somos @PUC em todas as redes, então se inscreva no nosso canal no YouTube, curtem, ative o sininho, comentem e compartilhem com os amigos. Meu nome é Sara Rocha, sou estudante de jornalismo e aqui estamos no nosso terceiro episódio do Rolê Universitário. Eu sou Belisa Monteiro e como a gente está aí no mês das mães, em clima de Dia das Mães, apesar de ter passado, mas a gente aproveita esse gancho. Estou aqui com a professora Mariana Teles e com a sua filha Ana Clara. Mariana já foi aluna da PUC e atualmente é professora e coordenadora do curso de Ciências Biológicas. Liderou o projeto de sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2 durante a pandemia e tem uma ampla experiência na área da genética. Ana Clara é estudante do curso de Publicidade e Propaganda da PUC, é youtuber, cantora, mãe de pets e atualmente empresária do ramo de papelaria. Sejam muito bem-vindas, gente, ao nosso podcast. Obrigada pela participação. Fiquem à vontade também aqui para comer nosso lanchinho. Então vamos começar agora nosso bate-papo, né, Sara? Vocês querem divulgar as redes? Começa você. Meu arroba no Instagram é anas.studies ou acipiriginis para quem quer ver a parte mais pessoal, de música também. O Anas Studies é mais focado nessa área de vida universitária e de estudante. E no YouTube também Anas Studies. Bom, acho que o nome completo, Mariana Pires de Campos Teles. Em todas as redes eu acabo participando até para acompanhar essa juventude aí na universidade. Mariana, seus pais têm profissões completamente diferentes, né? Você falou sobre a influência da vida no campo. Você acha que isso foi decisivo para escolher biologia? Eu acredito que sim. Eu vivenciei muita natureza desde muito pequena e sempre tive muita curiosidade. Então, quando chegou o momento de escolher a profissão, eu fiquei entre agronomia e biologia, que tinha muita relação, né, com o campo, mas eu entendi naquela época que a biologia me deixaria vivenciar mais essa parte de curiosidade e acabei me tornando pesquisadora, acho que muito por causa desse traço aí, né? E também não tem um organismo assim que eu gosto mais, então eu achava tudo interessante, tudo. É bem biólogo típico, assim, eu era estudante de biologia típica. Você gosta de quê? De tudo. Então eu acho que nesse sentido foi muito bom essa escolha, mas acho que a vivência no campo acabou me direcionando para essa escolha. E na época assim, nossa, biologia? O que você vai fazer como biólogo? Acho que até hoje tem muito questionamento em relação a isso. E eu fui aprendendo isso com a vida e hoje eu tenho muita clareza que era realmente a profissão que eu gostaria de ter escolhido. Eu não escolheria outra hoje. Se encontrou mesmo, né? Eu me encontrei e consigo realizar assim, de tudo um pouco do que eu gosto com a biologia. E pelo visto sua trajetória aqui influenciou também o ingresso da Ana Clara. Né, Ana Clara? Conta pra gente até que ponto sua mãe influenciou na sua escolha pela PUC Goiás. Então, eu acho que eu sempre fui muito estimulada pelo estudo de maneira geral, então cresci na casa com 2 professores, então desde sempre o estudo foi um negócio muito importante pra mim. E assim, eu cresci vendo muitas referências deles dentro de casa e, assim, isso me ajudou muito em todas as questões profissionais, assim, de maneira geral e acadêmicas também. E aí eu acabei escolhendo a PUC também porque eu vi a minha mãe e ela é apaixonada aqui, então ela ama trabalhar na PUC, ela sempre falou muito. E aí quando eu decidi fazer publicidade eu vi que seria mais interessante pra mim. E assim, vim e amei. E adoro, até hoje. E aí, stalkeando as suas redes sociais, você já passou em arquitetura. Sim. Tipo assim, você fez algum semestre, alguma coisa Não. e depois trocou? Eu fiz no 2º ano vestibular pra arquitetura, porque eu sempre tive muito, assim, eu sempre gostei muito de tudo, na verdade, porque desde pequena eu gostava desde matemática até filosofia, então eu tive um pouco de dificuldade de pensar no que eu queria pro futuro, mas eu sempre gostei muito da parte ligada à arte e design, então eu tinha muito assim, vou fazer arquitetura. Aí eu passei no 2º ano pra PUC, eu fiz o vestibular, e aí eu ia até entrar, só que a gente acabou achando melhor eu viver o 3º ano também, que talvez fosse um período de amadurecimento ali, e aí no 3º ano eu decidi que eu ia fazer design. Aí eu fiz vestibular, passei em design também. Foi.
Isso na metade do ano. Aí no final do ano eu também fiz vestibular para design e aí eu acabei trocando e transferindo para publicidade, faltando uma semana para começar. Que a gente fez um curso juntas de Foi, a gente fez Google um curso Ads. de Facebook Ads. É de Facebook Ads. E Google Ads também tinha um pouco. E aí eu vi que eu gostava muito do design, mas que na publicidade talvez eu teria um pouco mais amplo e muita coisa que eu gostava, sabe? Da comunicação de maneira geral. Então foi isso, eu não cheguei a cursar nem arquitetura nem design, mas foi ali no período do ensino médio. Uns 45 do segundo. Não, foi Você se literalmente. encontrou, né? Foi faltando assim uma semana, porque eu sempre falei que eu jamais faria publicidade. Uai, Pagou a língua. língua. Paguei a língua, porque aí eu vi que na verdade era bem exatamente o que eu queria, sabe? Dentro do design eu queria trabalhar com publicidade, então acabei indo pra esse curso. Eu e a Sara, a gente estava olhando aqui suas redes sociais, né, Sara? A gente estava fazendo as contas. Você tem quase, somando todas as redes, são quase 248 mil seguidores. Qual que é o segredo para alcançar tanta gente? Eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre tentei foi ser o máximo sincero e autêntico possível. E eu acho que isso de alguma forma cativava as pessoas. Então, eu nunca fui uma pessoa que... Eu sempre fui muito tranquilinha. E toda vez nos meus vídeos era uma coisa muito calma, porque eu realmente sou uma pessoa muito calma, sabe? E eu acho que isso, de alguma forma, fizeram várias pessoas se identificarem, tanto com a situação, mas também, talvez, com o meu jeito. Então, eu nunca precisei tentar ser ninguém diferente, sabe? O meu jeito, de alguma forma, conseguiu transparecer alguma sinceridade. E eu acho que o fato também de identificação. Muitas pessoas viam ali uma estudante que estava vivendo aquela vida ali de vestibular e eu compartilhava toda semana um vlog diferente, então eu mostrava minha semana de estudo, praticamente um vlog por semana, então eu acho que muita gente foi vendo eu crescer assim e, enfim, viver o dia a dia de estudante e de alguma forma outros estudantes se identificaram com isso e foram ficando. E falando sobre vida acadêmica, a Mariana praticamente ressuscitou o centro acadêmico, né? Quando você entrou na faculdade. Foi. Esse traço de aproveitar, de viver mesmo a faculdade, né? A gente vê muito isso na Ana Clara. Como que foi pra você ressuscitar o centro acadêmico? Eu me lembro, acho que foi naquela homenagem que eu recebi aqui, eu revivi essa história na minha cabeça, né? E de fato, toda vez que eu assumo qualquer atividade, eu quero fazer com muita intensidade, né? E essa parte, talvez esse traço meu, né, de liderança, ele começou, na escola já era assim, né? Eu participava do equivalente a um centro acadêmico na escola que eu estudei. Secundaristas. E aí a gente tinha lá várias atividades, e aí eu me lembro quando eu cheguei aqui, os outros cursos todos tinham centro acadêmico ativo e eu achava que a gente tinha também que reviver isso e eu consegui alguns poucos colegas que toparam junto comigo e a gente foi atrás, descobriu, era naquela, onde tem a lanchonete, acho que até hoje tem vários centros acadêmicos ali ainda, né? E aí a gente conseguiu, foi atrás, descobriu como é que era, como é que fazia, porque a gente não tinha muita noção, né? Primeiro período. E foi muito legal, depois de tantos anos, né? Eu voltar como professora e o centro acadêmico tá lá, continuar vivo e foi muito legal ver isso acontecer, né? E ver os jovens aí de novo, vai trocando e faz parte, né? As turmas vão se movimentando ali nesse sentido. Na pandemia isso deu uma diminuída, infelizmente, mas acho que agora a gente está conseguindo retomar também essa vontade de representar. Acho que é um exercício de cidadania, né? A gente começar a descobrir como que a gente representa e é representado. Eu acho que é super bom para a formação geral, né, da pessoa, não só técnica, né? Então foi uma experiência muito interessante. Eu sempre me envolvi depois nas outras formações minhas nessa questão de representação, representante de turma. É de fato uma característica aí que eu carrego. De ocupar os espaços, né? Eu tenho muita vontade de ver acontecer. Então, quando não está acontecendo, eu tento colaborar, né?
eu sei que a gente não faz nada sozinho, então tem que motivar outros a fazer junto também, né? E a gente consegue fazer mudanças positivas no mundo quando tem muita gente querendo. Né? Com certeza. É muito nesse sentido. Enquanto você estava falando ali com a Ana Clara, eu lembrei assim do porquê que você abriu o Instagram. Conta aí pra ela. Então, é porque eu descobri ali no ensino médio, porque eu sempre fui estudiosa, mas eu acho que eu não tinha muita organização e nem disciplina ali pra ter minhas matérias ali de fato organizadas. E no ensino médio eu descobri isso através das redes sociais, então eu comecei a acompanhar outras pessoas que postavam sobre os estudos. Mas aí eu comecei a fazer resumo no ensino médio. E aí todo mundo queria meu resumo. No dia da prova, Ana, você fez resumo? Então era todo dia de prova, cadê o resumo da Ana? E eu era muito ciumenta porque o pessoal não tinha cuidado, eles amassavam o meu resumo que eu tinha feito com todo o carinho do mundo. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou criar um Instagram, vou postar esses resumos, eu escaneava e postava. E aí se alguém pedir resumo, eu vou falar, tem lá no Instagram. E aí eu comecei, na verdade, para disponibilizar os meus resumos para os meus colegas da sala, para eles não ficarem pedindo o meu. Então eu tinha a versão digital para eles. E aí nisso começou a aparecer outras pessoas interessadas na forma que eu estudava, que a princípio não era o objetivo do Instagram, mas eu vi que tinha gente ali interessada em saber o que eu fazia para estudar, como eu estudava, como eu fazia aquele resumo daquele jeito. E aí começou. Muito acessível, porque os meus resumos eu vendia, eu cobrava. Tinha gente que falava isso. É verdade. Larga de boba, vende seu resumo. E ela sempre gosta muito de mexer com imagem, né? Eu sempre gostei de fotografia, vídeo, né? E acabou juntando isso também. Juntou meio que muita coisa que eu gostava ali. E aí eu comecei. Então, uma pessoa, por exemplo, que está assistindo o podcast agora, que é estudante de ensino médio, que é acadêmico aqui da PUC, pode dar uma olhadinha, então, no seu canal, que lá vai achar dicas de estudo, Claro. saber como passar aqui no vestibular, se dar bem na prova do Enem, tirar nota boa naquela matéria que tem mais dificuldade. Sim, e assim, eu tô querendo retomar ainda mais, porque eu acabei me afastando um pouquinho no ano passado, porque eu comecei a trabalhar e aí tava meio difícil de conciliar tudo, mas tem bastante coisa lá. No YouTube principalmente, mas no Instagram também, então lá tem muita dica, tanto de organização quanto de questões assim do dia a dia mesmo do estudante, e tem coisas simples, mas que às vezes pode mudar completamente sua rotina de estudo, sabe? Então eu acho que eu fui percebendo isso, e o próprio Instagram e o YouTube me ajudaram como estudante, porque era um momento que eu parava para refletir o que eu estava fazendo, o que estava dando certo, o que estava dando errado. Então nesse processo de ensinar outras pessoas, eu acabava aprendendo o que fazia e o que dava certo, sabe? Então, Aí o Story Vlogs, né? Eu acho Isso, que é Story isso. Vlogs. É uma marca, né? Uma marca dela. Sim. Eu vejo nos comentários o pessoal comentando, ama. não, manda isso, grava. E eu sempre achei isso muito interessante, porque eu falava assim, gente, por que a pessoa fica assistindo isso? Porque às vezes eu gravava e eu tentava alternar entre vídeos, às vezes mais de dica, mais parados ali, e os vlogs. E não tinha jeito, o pessoal queria ver o vlog. Sempre E eu pede. falava pra minha mãe, eles querem ver o E dia a dia. aí eu querem comecei ver o a estudo. olhar os comentários, é impressionante. E é motivar, é simplesmente para motivar a pessoa que está desmotivada a E eu mesma fazia seguir isso. naquela linha, né? Eu assistia outros. A gente foi no encontro de estúdio grande, foi o primeiro que teve agora, tem 15 dias, 20 dias. Foi mês passado. Tinha meninas mais novas, que a Ana Clara já é a geração tia. mais antiga. E as meninas falavam assim, nossa, você me ajudou demais. Elas sabiam a fala dela no minuto tal, do estúdio vlog tal. Ela serviço, né, ela que você cortou presta o nas dedo. pessoas. Eu fiquei impressionada do jeito que elas falaram. Quanto elas conhecem, né? E realmente utilizam isso como forma de motivação para o estudo, o que eu acho que é assim um diferencial importante, que às vezes a gente tem muito, como mãe, falando como mãe agora, preconceito com a internet, né? E eu sempre apoiei as meninas no sentido delas também saberem fazer as escolhas. Porque
Porque eu acho que a vida é feita de escolhas. Ali tem muita coisa ruim mesmo, né? Mas também tem muita coisa boa. Sim, E se a gente aprende a lidar com isso desde novinha, eu acho que o potencial de coisas boas ali é enorme. E é a linguagem que o jovem acessa, né? Então eu vejo esse movimento assim, de uma forma muito positiva, de tentar, né, trazer os jovens e um ajudar o outro. A gente é um ser social. Sim. A gente funciona muito em bandos, né, em tribos aí, e vai se identificando. Eu acho que isso aí faz muita diferença, né? A gente estava assistindo um vídeo de vocês duas, acho que foi o último que você postou, Do Dia referente ao das Dia Mães. das Mães. Aí eu achei interessante porque nos comentários uma mocinha falou assim: ensina sua mãe, não, Ana Clara, para decorar os seus Isso. cadernos, que você é mais minimalista, ela é mais artística, assim, né? Essa interação é muito legal. É muito bom, porque a gente aprende muito uns com os outros. Eu acho que isso aí... E a gente que é professor universitário, se a gente não diminui o abismo geracional que existe, e que sempre vai existir, né? A gente é de geração muito diferente, principalmente assim, quem dá aula nos primeiros períodos. Você pega jovem... Eu dou aula assim, no primeiro período. Eu vou receber jovens de 17 anos, 18 anos, 16 anos. Se eu não me esforçar um pouco para tentar conectar com esses meninos, a gente perde a conexão na entrada deles aqui na universidade, né? Então, acho que como professora, eu sempre tive essa preocupação e é claro que eu tenho o privilégio aí de ter filhas na idade universitária atualmente, né? Mas mesmo antes, quando elas eram mais jovens, eu sempre tentei me aproximar, embora não tenha, assim, a gente não vai nunca se aproximar na plenitude, mas aí um ajudando o outro, um ensinando ao outro, isso aí faz muita diferença, eu acho. E a linguagem vai mudando, não tem jeito, né? A sua irmã, a Bela, ela criou um canal também, né? Também. Ela tem um Instagram. E acaba que a gente influencia, né? A própria família mesmo, né? Sim, e ela também, agora ela entrou aqui na nutrição, então ela está fazendo nutrição aqui na PUC também. E voltou com força e nessa vontade de colocar o canal dela de novo no ar. Isso ajudou muito ela no ensino médio, porque ela estava um pouco distante assim dos estudos. E que nem eu falei, o canal acaba aproximando nós mesmas do nosso próprio estudo, sabe? Não só de ajudar outras pessoas, mas com a gente mesmo. E aí ela agora tá voltando, assim, mesmo. Aí, e acompanhando as fases, assim, essa parte de organização, eu vejo que isso é muito dinâmico. E eu vejo acompanhando elas, né? Assim, quando foi no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, agora na universidade. E cada semestre é um novo momento de você se organizar, porque às vezes não funciona, você cai na rotina, aquele jeito de organizar que estava funcionando, tipo, no semestre passado, hoje não funciona mais. Eu também mudo muito, porque às vezes você cai na rotina e acaba não usando seu planejamento de forma correta ou a seu favor, vamos dizer assim, né? E aí o repensar da organização também é interessante, né? E eu acho que acaba que elas, com o canal, ou com as redes sociais de uma maneira geral, acaba forçando, vou experimentar uma coisa, vou mudar isso aqui. E cada pessoa funciona de um jeito, né? Eu acho que isso aí também é muito dinâmico, né? Sim, professor, e uma questão que a gente quer resgatar também é a sua participação aqui na linha de frente da Covid-19. Né? Você é uma referência aqui, sempre quando alguém liga aqui na DICOM, é alguém para falar sobre Covid, a gente sempre te indica, né, para dar entrevista sobre esse assunto. Queria que você falasse, assim, explicasse para as pessoas o alcance das suas pesquisas, né? O que impactou isso aqui. Então, eu acho que esse foi mais um exemplo daquele traço que a gente estava falando no início, quando você perguntou do centro acadêmico aqui. Sim. Porque, na verdade, eu nunca trabalhei na área de saúde e eu entrei nesse projeto muito por uma motivação minha de querer ajudar de alguma forma. Eu sempre trabalhei com essa parte de genética e genômica de plantas e animais do cerrado. A técnica é a mesma. E naquela época, foi bem no início da pandemia, eu morria de agonia de querer ajudar
em alguma coisa. Aí outros colegas pesquisadores daqui da PUC, da UFG, sentiam a mesma coisa. Aí a gente se mobilizou, vamos tentar ajudar no diagnóstico, que é uma técnica também que a gente usa muito corriqueiramente nas pesquisas. Então vamos organizar, vamos pegar os laboratórios que tem e vamos deixar isso no ponto para poder ajudar para a sociedade, né, para diagnóstico, que a gente estava com muita dificuldade assim, no Brasil inteiro. E aí a FAPEG, aí aquelas coisas de oportunidade, a FAPEG abriu uma chamada emergencial que durou uma semana aberta e você podia submeter propostas. A gente já tinha um pouco essa organização para o diagnóstico. No dia que eu fui mandar, eu fiquei responsável por mandar a proposta. No dia que eu fui mandar, me deu um clique, eu falei assim, nós temos a estrutura de sequenciamento, por que não colocar? O máximo que a gente vai receber é não, né? E aí eu pedi autorização para a equipe, falei, posso acrescentar isso aqui? Pode, vamos mandando. E no final das contas a FAPEG aceitou e quis só o sequenciamento, porque o diagnóstico ia ser fomentado por outra linha de financiamento. Então no final foi uma coisa assim, muito por acaso, que eu acabei coordenando esse projeto, mas isso retrata um pouco a formação, a importância da formação básica, né? O profissional ele tem que estar pronto para o que der e vier. E naquele momento eu resolvi ter essa iniciativa de colocar e no final virou o projeto de vigilância genômica do estado de Goiás. Então a gente projeto, né? Foi o único. Então isso aí fez muita diferença. A gente tem muitas sequências, assim, a gente está muito bem no cenário brasileiro em termos de quantidade de amostras sequenciadas por causa desse fomento que veio do estado, que no final veio a primeira parcela, que foi o que tinha sido disponibilizado, e depois, como estava funcionando bem, e para mim foi um desafio assim gigantesco. Eu morri de medo, na verdade, de assumir uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, só que eu não estava sozinha, né? Minhas alunas de pós-graduação e pós-docs que estão comigo, né, em outros projetos, assumiram como voluntária também. Então, assim, a gente formou uma equipe e no final funcionou super bem. Então, foi mais um exemplo para mim mesma que a gente precisa ousar, né, de fazer coisas que às vezes estão parece estar, né, difícil ou não ser o ideal, né, da condição que você tem, mas que você pode fazer a diferença. Então acho que esse foi uma experiência incrível. Não está sendo, né, porque não terminou. A gente tá ainda conduzindo isso aí. Eu acho que a contribuição foi assim enorme para o nosso estado, está sendo, né, e para o nosso município. E mais uma vez por atitudes ali individuais de querer fazer a diferença dentro do que está ao nosso alcance, né? Então, de fato, eu tenho aprendido muito com isso e ao mesmo tempo contribuído, né, nessa área aí, na nossa região. Com certeza. E é a influência do estudo, né? A gente estava falando aqui mais cedo. É essa dedicação de estudar, de sentar, de estudar e de influenciar, né? Vocês têm muito esse traço de influenciar as pessoas, né? Seja na área da pesquisa, isso, seja na área da pesquisa, seja na área da publicidade, né? Do YouTube, ali das redes sociais. Vocês têm muito essa missão, né, de influência. Vocês têm alguma história, assim, inusitada? Porque olhando, a gente acha, assim, é tão diferente a mãe e filha, são cursos diferentes, mas acaba isso, também, que uma coisa e outra, às vezes, né, se unem, assim, de algum modo. Tem alguma... Assim, na realidade, a gente é muito diferente. Assim, talvez o completo oposto. Eu acho que eu tenho muitos traços dela, principalmente essa parte de querer mudar as coisas de certa forma e assumir muita coisa, de querer liderar, só que a gente tem perfis completamente diferentes. Então, ela é bem mais extrovertida, eu sou bem mais introvertida, ela
faz as coisas mais assim, eu sou mais calma, vou mais devagar. Então, assim, Nesse ponto a gente é bem o muito oposto. diferente Por isso mesmo. que é muita troca entre vocês, né? Isso que é interessante. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem muita coisa em comum. Não é à toa, né? É genética, Eu tô- né? Mas eu tô tentando pensar, assim, se teve alguma coisa Eu acho que assim, específica. o meu marido, o pai dela também, é da área de pesquisa. Elas vivenciaram muito intensamente essa questão da pandemia, porque eu coordenei esse projeto do Genoma e o Zé participou muito ativamente do projeto de modelagem da pandemia no estado. Então, assim, era Covid de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E com todas as restrições, né? Então, a gente ficou praticamente 2 anos fechado em casa. A gente mexendo com Covid e elas isoladas. Então, foi um efeito, assim, um pouco marcante demais, né? Foi. Então, o retorno para as atividades presenciais foi, assim... Eu lembro de olhar o olhinho brilhando, assim, das meninas. Assim, eu lembro de que ela brincou, até a aula ruim tá boa. É igual você estava contando, né? Você começou a estudar, depois veio a pandemia, foi. então E você é tá aquele praticamente negócio- a calor. Exatamente. E é aquele negócio que o ensino médio inteiro, a gente é levado a pensar na faculdade. Idealizar, A né? gente Sim. começa o ensino médio já pensando, nossa, que curso eu vou fazer, Enem. Então é tudo voltado para essa entrada na universidade. E aí foi essa expectativa de anos. Cheguei na faculdade, fiquei 1 mês, eu tava apaixonada, assim. Nossa, esse começo foi uma coisa que de cara eu já amei. Falei, é isso mesmo, é esse curso, é essa faculdade. E aí, 1 mês e começou tudo no online. Eu acho que a gente até teve o privilégio de poder continuar no online, porque muitas pessoas não puderam. Mas realmente foi um negócio meio difícil, assim. Lá em casa eu falava, gente, eu não quero saber. Da Não, Covid. da Covid. Não Soube quero de saber, Covid, porque não era assim, sabia. café da manhã, almoço, jantar, tudo falando de Covid. Aí, gente, calma. E no começo foi muito novo, assim, pra gente, né, como pesquisador também, porque tava tudo por... E a gente ficava, Descobri, assim, né? perguntando, pai, você acha que em maio as coisas voltam? Porque não é Aquela possível, já veio ter expectativa, passado né? 2 meses. E aí meu pai ficava, então, tem que ver, né? Só que nas projeções nada mostrava, não era muito, era tudo muito incerto, né? Então esse convívio lá foi intenso. imenso. E é uma família grande, né? São 4 irmãos. Isso. Sim, Eu tenho 2 irmãos tem 2 mais irmãos velhos. mais velhos do primeiro casamento do Zé. E aí eles moram com a mãe. Ah, E também ficou tudo muito mais isolado. Só que né? aí a gente ficou sem ver eles, assim, quase 1 ano. A gente começou a voltar a ver eles, foi mais em Foi. 2021. A gente levou muito a sério Passado o pra cá. isolamento. E sentimos muita falta, né? Porque até coisa simples do dia a dia a gente vai ver que faz muita falta, né? E uma coisa que vocês têm em comum, me parece, é a música. Ana Clara já apresentou aqui, rolou uns vídeos, eu acho que no Facebook, não sei, no Instagram da publicidade, você tocando O violão. pai dela É, tava na com verdade. ela. É, meu pai tava Você e tocando. seu pai. Só A que, professora assim, Mariana canta também? Toca algum Não instrumento? toco, mas eu adoro música, mas eu não toco. Eu canto assim, né, no chuveiro. Mas ó, ela não tem o mesmo ouvidinho musical que Não. eu, porque assim, meu pai é muito assim, meu pai é muito ligado com música, então Muito. isso foi muito dele, assim. E aí, meu pai adora ficar cantarolando, e eu também, eu e a Bela, a gente canta o dia inteiro, se deixar, assim, pode falar uma palavra, a gente começa a cantar juntas a mesma música, então lá em casa é muito forte. E minha mãe não consegue, ela tem um ouvido muito sensível, então ela vira pra gente, vamos sem ruídos, vamos abaixar Eu aqui. fico imaginando elas enclausuradas na pandemia, Pensa. todas cantando É. no seu ouvido. E eu lembrei de quando vocês eram pequenininhos, que elas sempre foram pro berçário e ficaram tempo integral, desde o nenenzinho. E a gente morava no Jaó e o berçário era lá perto do Goiânia Show. E aí, assim, o trânsito e uma tudo viagem. maravilhoso, daquele jeito. Mas eu sempre colocava música. Sim. Eu parei de escutar minhas músicas. Pra deixar a gente escutar as Então músicas. elas simplesmente, elas acostumaram a entrar dentro do carro e ouvir música. Ninguém conversa. Você pode ficar a 100 quilômetros que elas estão escutando música. Então elas acostumaram muito com música, elas cresceram com música e o Zé também é músico, então assim, acaba que tem uma influência grande também, né? Por Meu mais sogro que meu toca. pai sempre estimulou muito, minha mãe também, né? Sempre Sim.
Teve essa presença. Seus irmãos tocam também, né? Sim, meu irmão O faz João Pedro música. faz música, inclusive. Ele tem um estúdio, tem banda. Então, e meu avô é pianista, por parte de pai. Então, a família inteira é muito ligada com música. É muito talentosa, só tem artista, né? E música é bom demais. Eu sempre fui muito pra esse lado, assim. Eu gosto muito de tudo, mas acho que arte, de maneira geral, sempre foi uma coisa que eu... Sempre foi minha forma de me expressar, talvez. Então, eu sou completamente apaixonada. E de descansar também, porque É, os hobbies da vida. Nossa, tem dia que eu chego cansada e falo, gente, deixa eu cantar ali, porque... pra desestressar, assim, sabe? Então, aí eu chego, pego o violão, tocando lá, Ai, que coisa boa. enchendo a paciência. E Ana, fala um pouco pra gente sobre esse lado seu de empreendedora, né? Que você começou agora com a papelaria Sim. e tudo mais. Então, eu acho que muito motivado pela minha mãe também, desde pequenininha, ela incentivava a gente a fazer qualquer coisa que a gente quisesse. Então, assim, eu sempre participei de tudo quanto é tipo de aula, porque eu fazia integral. Então, tudo, assim, eu fazia aula de teatro, fiz de teclado, de inglês, de tudo, né? Então, minha mãe sempre estimulou muito, eu acho que o extra, né? A atividade além. E também nessa parte de fazer as coisas e fazer acontecer, né? Então, eu tinha 12 anos, a Bela tinha 10 anos, a gente começou a costurar. Porque a gente começou a ter interesse em costura e minha mãe colocou a gente em aula de costura. E aí a gente brincava com a minha mãe que a gente não podia gostar de nada, que a gente tinha que fazer aula. Porque aí ela colocava a gente pra fazer aula. E aí a gente começou a vender umas faixas e estojinhos. Aí a gente criou uma marca. Aí eu lembro que eu queria ficar só no marketing, porque eu não queria costurar, eu não gostava muito, isso era mais invenção da minha irmã. E aí elas, não, precisa de alguém pra cortar tecido. Aí eu ficava cortando tecido e cuidando das redes sociais. E aí a gente vendeu, assim, um tempo, e depois a gente começou a investir numa parte de maquiagem artística. Então, assim, tudo que a gente fazia virava de alguma forma algum negócio, desde pequenininha, né? Pulseirinha, a gente fazia muita pulseirinha. E aí, eu acho que minha mãe sempre estimulou demais essa parte. Então, assim, pra gente criar independência, pra gente construir nossa própria jornada, nosso caminho. História, Exatamente. Então, eu acho que sempre foi muito dela. Até porque eu sou muito medrosa. Então, dependendo de mim, as coisas não acontecem. Ela te dá um empurrão. É minha mãe que dá o empurrão. A papelaria foi assim, porque eu consegui montar a papelaria com o dinheiro que eu fui ganhando ao longo do tempo ali no YouTube. Então eu comecei a fazer algumas publicidades, comecei a fazer parcerias e isso foi trazendo uma renda pra mim. E eu fui juntando esse dinheiro. E aí eu sempre quis abrir uma papelaria porque eu sou completamente apaixonada. A papelaria é a união de muitas coisas que eu gosto, desde a parte de estudo, organização, até a parte de arte. Então, assim, sempre foi um ponto de encontro de muitas coisas que eu gostava. E eu tinha muita essa vontade de criar uma papelaria e abrir e ter minha marca, ter meu negócio, mas eu sempre tive medo. Então é um projeto que existe desde 2019 e aí agora em 2021 surgiu a oportunidade, tinha uma sala lá interessante que a gente podia abrir ela e foi minha mãe que deu esse empurrão para eu de fato abrir. E aí eu peguei aquele dinheiro que eu tinha guardado e investi nesse negócio, que nem eu falei, é um ponto de encontro tanto da área que eu escolhi profissionalmente, né, na publicidade, porque eu consigo trabalhar a comunicação e o marketing da minha própria empresa, mas também a parte de ser apaixonada por papelaria, por arte, por estudos, por organização. Então, realmente, tudo junto ali. E a Bela faz uma parceria muito boa Sim. com ela na Bela- papelaria também. E a Bela também Ela é o que ajuda, completo. né? Gente, ela é o oposto. Tudo que eu sou, a Bela é o contrário. Só que de alguma forma a gente se complementa muito, assim. Então, é ela que dá muita força ali. Principalmente a parte esse ano que ela entrou. administrativa, Financeira. financeira, ela cuida. E ela gosta também, né, da parte de papelaria em si. Sim. De marketing também, porque ela é muito criativa. E ela é muito... A gente abriu, na verdade, a Anabela abriu uma confeitaria. confeitaria durante a pandemia. Sim, na verdade a gente Nossa. começou, assim, começamos mesmo na confeitaria, que aí foi quando eu comecei a trabalhar ali com ela, Com só que aí, marketing, com é. marketing, com fotografia e rede social. E aí a Bela fazia os doces, aí a gente abriu a confeitaria lá no Jaó. É no mesmo lugar que agora tá a papelaria, mas a confeitaria a gente resolveu fechar Porque em era janeiro, uma quando a demanda muito Anabela alta. resolveu
fazer Sim. nutrição. Falei, não, então agora você tem que ter tempo, porque a A confeitaria rotina é era muito ela fazendo pesada. tudo. E cresceu muito a confeitaria, ela fazia muito bolo decorado, ela é muito criativa também, né? E aí a gente tomou essa decisão, vamos fechar, e a gente já tinha aberto a papelaria, né? Aí eu abri a papelaria enquanto a confeitaria estava acontecendo. E aí foi difícil, né? Muita conciliar emoção. absolutamente Eu tudo. imagino. Mas aí no começo, então, da papelaria foi bem eu indo atrás das coisas e estruturando tudo, conhecendo tudo. E aí a Bela entrou agora esse ano comigo, porque a demanda da papelaria é muito diferente da confeitaria. A confeitaria era produção. Produção é muito pesado, Alimento. é né? rotina ali, é difícil. E aí na papelaria a gente consegue conciliar muito melhor. E nós duas juntas também a gente se ajuda demais. Então a gente já tem essa história aí tem muito tempo. E você fez o Júnior Ativo? Acho que isso aí foi uma essa coisa que empreendedorismo fez jovem. muita Então, diferença. No segundo ano do ensino médio, tem esse projeto que chama Mini Empresa, que é de uma ONG, né? Da Junior Active. E aí era lá na escola, e aí tinham as escolas, e cada escola tinha que estruturar uma mini empresa. A gente escolhia desde a parte do que seria o produto, até a parte da marca, gerenciamento de rede social, produção, então era tudo a gente que fazia. Presidente da empresa. E aí eu fui eleita presidente, e aí eu meio que cuidava ali, tinha diretora de marketing, diretora de RH, a gente realmente fazia uma estrutura ali de uma empresa. E aí eu participei muito, assim, foi bem quando começou o Anas Studies também, então foi tudo ali de uma vez. E aí eu era presidente da minha empresa, então eu estava ali à frente, né, dos processos. E eu lembro que eles fizeram uma entrevista comigo, perguntando se eu queria seguir a área, né? Eu falei, jamais. Não Mais quero. uma vez pagando o língua. Eu A falei, vida é não, isso. eu acabei assumindo muito do departamento de marketing, porque a gente teve uns problemas lá com o pessoal que estava teoricamente responsável pelo marketing. Aí eu acabei assumindo marketing também. E aí eu lembro que eu falei, não quero nem trabalhar com empresa, muito menos com marketing. Aí passou assim, 1 ano, estou na publicidade com a minha própria empresa. Então assim, foi literalmente o que eu falei que jamais faria. Mas aí foi nesse momento que eu percebi que, na verdade, por mais que tivessem muitos desafios ali, eu aprendi demais e eu acho que me estimulou demais também. Eu lembro da gente passar a madrugada Fazendo arrumando relatório. relatório, que ela não conseguia. Ela estava no 3º ano ainda. Segundo ano, né? Não sabia direito mexer em planilha de Excel. Eu não sabia nem usar o Word. Nem o Word, eu falei, aí eu junto Eu não tinha computador. Eu fui pegando o computador da minha mãe. Então foi um negócio que naquele momento foi muito novo. E tinha todas as planilhas, tinha que ter relatório. Vocês são uma por todas e todas por uma. Exatamente. Aí essa foi eu é e minha a mãe ideia. lá passando madrugadas, fazendo os relatórios. Eu ia ajudar a comprar tecido, porque era a Faber papel. Isso é outra coisa. Era caderno artesanal, coisa mais linda, os A cadernos. gente ainda trabalhava com Aqueles essa costurados. área. Ai, é muito lindinho. Aí a gente fazia, e eu lembro que eu montei toda a linha de produção lá. Eu e as meninas, as diretoras, a gente sentou pra montar um Planejar. sisteminha e planejar ali, bem fordista, assim, mas a gente tinha a linha de produção, sabe? Então tinha o pessoal que cortava tecido, aí passava pro pessoal que fazia a capa, contratava. Cada um ali na sua Ia caixinha. passando até chegar na costura. E a gente fazia realmente a linha de E montagem. tinha que aqui na vender, escola. tinha a feira para vender. Então era todo o processo produtivo. E até a partir Toda de a matéria-prima, né? desde a até. matéria-prima. E aí a cada encontro a gente ia fazendo uma coisa e tinha as produções semanais. Foi um projeto muito legal. Que na época eu marcou sofri bastante, muito, né? né? Porque eu fiquei, cansativo, né? Mas querendo ou não, eu acho que foi muito importante e acabou me dando muita força nesse sentido de querer tentar algo meu também. Gente, o papo tá ótimo, mas a gente tá caminhando aqui para a reta final. Por último, a gente queria propor só uma dinâmica para vocês. Como a gente está falando, abordando muita relação entre mãe e filha, professora Mariana, eu queria que você falasse o que a Ana Clara significa para você. E Ana, o que sua mãe é para você? Aí vocês jogaram pesado. Muitas A emoções. Ana Clara é tudo para mim, assim, as minhas filhas, aliás, as duas. Mas é uma dinâmica de aprendizado eterno, né? Desde pequenininho até hoje, eu acho que por muito tempo, né? Então a gente aprende muito e vai se moldando aí. Eu aprendo com elas, elas comigo. E a gente vive muito feliz com todos os desafios diários aí.
mas eu acho que significa exatamente tudo para mim. Eu acho que minha mãe sempre foi a minha maior referência para tudo. A gente acaba que de vez em quando tem os nossos conflitos por sermos muito diferentes, mas eu acho que no final das contas eu sempre faço e fiz tudo muito baseado no que ela é, sabe? Então eu percebo muito dela em mim. Então acho que é isso, assim, a gente se aprende muito. Com certeza. Divulga o Instagram da Escreviato. Escreviato, @escreviato com 2 T's. E aí, a gente tá lá no Instagram, mas tem também www.escreviato.com.br, que é o nosso site, que é o e-commerce, que entrega para todo o Brasil. A papelaria. Papelaria e e-commerce. E a papelaria fica onde? Fica no setor Jaú. Setor Jaú. Que aí a gente tem a parte da loja embaixo e em cima a gente tem, são 2 andares, né? No segundo andar a gente tem a parte de escritório e estúdio e futuramente mais voltado pro e-commerce também, mas por enquanto. Tá certo. Tem umas aulinhas de lettering. A gente faz oficina de lettering. É mesmo? bom. Você começou recentemente, não foi? Foi. As oficinas? Sim. Porque eu sempre gostei, assim, eu aprendi quando eu comecei no Instagram, no Anos Studies, né, e o pessoal sempre pedia muito. Aí agora que a gente tem um espaço físico ali, eu tô começando a dar as oficinas presenciais e pretendo também fazer online Dá depois. pra fazer. Meninas, muito obrigada. A gente que agradece, foi um prazer bater papo. Nos sigam nas redes sociais, nós somos @book em todas as redes. Compartilhe, curta. E é isso, gente. Vamos Muito divulgar obrigada. o rolê. Isso aí. Rolê. Obrigadão, gente. Até a Obrigada. próxima. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo.